participar. Então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Atos capítulo 10. Nós não leremos o texto todo, leremos alguns versículos à medida que nós fazemos a exposição, tá? Atos capítulo 10. E nessa noite eu vou falar rapidamente sobre o cristão improvável. Quem é o cristão improvável? Cornélio. Cornélio é o cristão improvável. Atos capítulo 10. Cornélio, cristão improvável. Então deixa a palavra de Deus aberta. Eu farei algumas leituras de alguns versículos. Vou focar em alguns conceitos e aí nós finalizamos a exposição. Um soldado romano, fazia parte ali do exército romano, era um homem piedoso que buscava Deus e buscava a presença de Deus. E o olhar de Deus estava sobre ele. Deus o havia visitado. A oração de Cornélio havia chegado ao trono de Deus. E aí Deus, então, visita-o por meio da figura de um anjo e fala ali com Cornélio. E o anjo vai instruir a Cornélio que ele procure Pedro, o apóstolo. Né? Atos dos Apóstolos, meus irmãos, é o livro que vai falar sobre a expansão da igreja. A igreja está expandindo. Não apenas os judeus estão tomando conhecimento do evangelho, mas agora os gentios também passam a tomar conhecimento do evangelho. Nós vemos o primeiro movimento onde a palavra de Deus foi pregada aos gentios, foi lá no início de Atos, em Pentecostes. Agora aqui nós estamos num segundo momento e que vai nos dar a certeza de que o evangelho estava se expandindo. Cornélio, que era um gentio, não fazia parte do povo de Deus escolhido, que era o judeu, orava a Deus e buscava a Deus. E Deus, então, vai colocar o seu olhar sobre a pessoa e sobre a figura de Cornélio. Ou seja, antes mesmo de Pedro visitar Cornélio, Deus já havia visitado Cornélio. Deus já havia visitado a casa de Cornélio. Deus já havia feito aquela visitinha lá. Pois bem, ele então manda chamar Pedro. O anjo instrui Cornélio que mande chamar Pedro. E aí no versículo 9, então, Pedro entra em cena. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. E estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Ou seja, uma teofania, uma manifestação da presença de Deus ali, né? Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, a qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e dos aves do céu. E ouvindo uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considere isso comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi
recolhido ao céu. No mesmo momento em que Deus falava com Cornélio na casa de Cornélio, Deus falava também com Pedro em Jope, onde ele estava. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está alinhando aqui as duas histórias. Pedro está num lugar, Cornélio está em outro lugar. E o Espírito Santo de Deus, então, vai alinhar o caminho desses homens, vai alinhar a história, porque ele vai provar que ele está trabalhando, né? A visão de Pedro, irmãos, fala de animais que eram considerados imundos para os judeus. O texto faz uma referência direta a Levítico. Lá em Levítico, o texto onde Deus fala assim, olha, sede santos porque eu sou santo. É feita uma série de regras ali para o povo judeu, para que eles observassem, de maneira que eles não fossem considerados impuros pela pessoa de Deus e pela presença de Deus. E dentre dessas regras tinham ali alguns animais que eles não poderiam se alimentar da carne desses animais, né? Sede santos porque eu sou santo. Essa era a palavra de Deus para aquelas pessoas. Meus irmãos, santidade e conceito de ser santo é o seguinte: santo significa separado. Então, os judeus eles foram separados de toda a humanidade a fim de que Deus se manifestasse a eles. Só que Deus tinha um porém para eles. Eles precisavam observar a palavra de Deus e os mandamentos de Deus. Eles precisavam viver a vontade de Deus. Eles foram separados, vivendo a vontade de Deus, então eles não seriam contaminados, eles não seriam sujos. Eles viveriam uma vida de pureza e uma vida de santidade. Então, aí Pedro, diante daquela visão, ele está diante da situação em que Levítico, né, vai proibi-lo de se alimentar daqueles animais. Porém, meus irmãos, a palavra do Senhor virá a Pedro. E aí, Pedro vai receber uma grande lição de Deus, como nós vamos ver aqui. A questão aqui, meus irmãos, não é questão de dieta do animal que pode comer e não pode comer, né? A questão aqui, irmãos, é a separação, é o escolher de Deus, é o consagrar de Deus, é a visita de Deus. Cornélio, sendo gentil, sendo ímpio, sendo de um povo que não buscava Deus e que não tinha interesse por Deus, ele havia sido visitado por Deus e a sua postura e o seu comportamento mudou na medida que ele foi visitado por Deus. E aí, meus irmãos, o texto vai mostrar que Cornélio já havia sido separado por Deus para pertencer a ele. Só que Cornélio, irmãos, não é do povo judeu. Então, o judeu considerava o Cornélio impuro. Cornélio era um gentil, era impuro. Sabe? O que significa o povo judeu considerar uma pessoa impura? Era praticamente considerar que aquelas pessoas não eram dignas de Deus. Para o Pedrão, Cornélio não era digno de Deus. E jamais Pedro pensaria que Cornélio poderia ser um homem escolhido por Deus para viver com ele e para viver diante dele. Essa é a questão introduzida aqui pelo texto. Pedro é um homem cheio de preconceito, gente. Cheio de resistência. Sabe? Pedro tem nojo de Cornélio. A gente vai perceber isso no decorrer da leitura. Pedro ele tem nojo de Cornélio. Pedro, na sua concepção judaica, vai pensar assim: jamais eu imaginaria que esse homem receberia o Espírito Santo, ou seria visitado pelo Espírito Santo, ou seria escolhido por Deus para viver uma vida com Deus. Jamais pensaria nisso. Irmãos, a gente é cheio de preconceito. Você e eu somos cheios de preconceito. Os cristãos são cheios de preconceito. Em determinado momento da nossa jornada, a gente tem a prepotência de achar que o Espírito Santo vai visitar quem a gente quer e aonde a gente quer, como se nós pudéssemos manipular a Deus ou a presença de Deus.
como se pudéssemos pensar ou questionar, aquele indivíduo jamais encontrará Deus. Olha lá, um drogado. Um drogado jamais encontrará Deus. Aquele cachaceiro jamais encontrará Deus. Aquela prostituta jamais encontrará Deus. E o Evangelho nos prova justamente isso, que Jesus era despido de todo preconceito, porque a preocupação e o alvo de Jesus era o coração humano e era a mente humana. E a proposta de Jesus era justamente acolher as pessoas e ajudar as pessoas a se libertarem das suas vidas sem o Senhor e não necessariamente julgamento. Mas aí o Pedrão vai então receber uma lição aqui. E uma lição que nós muitas vezes também precisamos receber. Porque a gente olha as pessoas, irmãos, e a gente muitas vezes pensa assim: o Espírito Santo jamais visitará aquele coração. Deus jamais visitará aquela casa. Só que, como Pedro, nós muitas vezes somos surpreendidos, porque antes mesmo de nós chegarmos a alguma casa, o Espírito Santo de Deus já lá está, e a presença de Deus lá está. Porque não temos condições de manipular a Deus, nem de manipular a presença de Deus, nem dizer, meus irmãos, quem Deus vai visitar ou quem Deus vai deixar de visitar. Ou na nossa arrogância e prepotência, meus irmãos, acharmos que em algum momento da nossa vida e da nossa história, nós somos superiores a alguém. Nós estamos numa posição melhor diante de Deus do que as pessoas. Não estamos, meus irmãos. Somos tão carentes e tão necessitados de Deus quanto qualquer um. E assim como Deus um dia nos visitou, Deus também visitará muitas e muitas pessoas. Não somos nós que determinamos a quem Deus vai visitar e com quem Deus quer ter comunhão, gente. Isso é o Senhor que faz, né? E, às vezes, Deus escolhe um improvável. Sabe o improvável? Sabe aquele que você fala assim, nunca vai ser cristão. E quando se torna cristão, é um cristão piedoso, fervoroso, às vezes mais do que você na igreja. Porque Deus transforma corações e mentes, e Deus faz a obra, independente daquilo que a gente pensa ou independente daquilo que a gente acha. Pedro, então, teve aquela visão, e aí, nos versículos posteriores, nós vamos ver que a história, então, se alinha, né? No que no versículo 17 o texto vai falar: enquanto Pedro estava perplexo sobre aquela visão, qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. E enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Versículo 23, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Versículo 24, no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Ou seja, Cornélio preparou toda a sua casa para a chegada de Pedro. Estavam todos ansiosos ali com a chegada de Pedro, porque seria a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o evangelho do Senhor. Cornélio não se contentou com a sua felicidade apenas para si, mas ele quis reunir toda a sua casa e ele preparou toda a sua casa e todos estavam ali. E aí Pedro, no versículo 26, vai falar: mas Pedro se levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Olha o preconceito de Pedro aí, mais uma vez aparecendo. Ou seja, se não fosse uma determinação de Deus, Pedro jamais entraria naquela casa. Pedro jamais visitaria aquela casa. Se não fosse uma informação direta que ele havia recebido de Deus,
o preconceito dele, o nojo que ele tinha da casa daquele homem, e daquele homem, ele jamais se aproximaria daquele homem, mas ele não poderia deixar de atender à determinação do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Então, ele obedecendo a Deus, ele foi lá na casa dele, e aí ele vai falar: mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Deus me falou que eu não sou melhor do que ninguém. Ele me mostrou que ele me escolheu não porque eu sou especial, não porque eu sou bonitinho, não porque eu sou mais santo do que o outro, não porque eu sou mais perfeito do que o outro, não. Mas ele me escolheu pela graça, pela bondade, pela misericórdia. Então, assim como ele teve misericórdia de mim, ele também pode ter misericórdia do outro, porque eu não posso controlar a misericórdia nem a bondade de Deus. Deus manifesta quem ele quer e aonde quiser. Pedro recebe uma lição aqui de Deus: olha, eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que você. E aí ele vai falar: olha, levanta-te, homem, que eu sou homem que nem você, não sou melhor do que você. E aí no versículo 30, respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias, por volta dessa hora, que eu estava observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. E aí no versículo 34, Pedro falou: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Você quer fazer acepção de pessoa. Você quer fazer acepção de pessoa, mas Deus não faz. Deus não faz acepção de pessoa. Você quer fazer acepção, mas Deus não faz. Não, Deus não faz acepção de pessoa. O olhar gracioso de Deus está sobre a vida daqueles que muitas vezes nós não imaginamos. Nós nem pensamos e nem sequer cogitamos. Por quê? Porque Deus visita o improvável, irmãos. Deus visita o homem a quem a sociedade reputa que não tem nenhuma dignidade, a quem ninguém mais está olhando para ele, né? Assim é o Brasil, irmãos. Muitas pessoas não são enxergadas, não são vistas. Não quero ofender aqui sua opinião política, mas político nenhum está preocupado com ninguém. Com essas pessoas aqui, ó, político nenhum olha para eles, quer saber deles. Ninguém quer saber deles. Ninguém se preocupa com eles. Ninguém enxerga eles. Mas você precisa enxergá-los. A Igreja Presbiteriana de Centenário precisa entender a dimensão do que Deus quer fazer aqui. E o que Deus quer realizar aqui. Despir essa igreja de todo e qualquer preconceito. E entender que o olhar de Deus está sobre este lugar. E que Deus enxerga as pessoas. E que há cristãos aqui improváveis. Porque o olhar de Deus está sobre eles. Porque Deus visita essas casas, Deus visita esses lares. Precisamos nos despir de todo preconceito, de achar que somos melhores do que as pessoas que aqui estão. E entender que, como elas, não somos nada e precisamos de Deus. Hoje, pela manhã, nós estive aqui na EBD, porque estivemos fazendo algumas visitas aqui, né? Com a Dona Conceição, e nós visitamos alguns lares aqui. E fomos muito bem acolhidos, irmãos, muito bem acolhidos. Muito bem acolhidos. Tomamos café em alguns lares, né? Outros que não tinham café, também não tomamos. Mas Deus falou para mim: olha, pastor,
Você precisa enxergar essas pessoas. Porque eu já enxerguei essas pessoas. E a igreja aqui precisa enxergar elas. A igreja precisa entender a dimensão do que eu quero fazer aqui, nesse local, através dessa igreja. Quando essa igreja se despir de todo preconceito e entender que ali há pessoas a quem Deus quer salvar, pessoas a quem Deus quer visitar, pessoas a quem Deus quer restaurar a sua vida e a sua dignidade. E a igreja precisa entender isso. Precisa entender que Deus quer usar ela como um agente de transformação. Quantos jovens não têm a oportunidade de vislumbrar um futuro pela frente? Pessoas carentes, irmãos, crianças em situação de vulnerabilidade. Nossas crianças que sentam aqui. O olhar de Deus está sobre eles. Porque Deus já o visitou antes mesmo que você o visitasse. Mas Deus quer usar esta igreja como instrumento de transformação na vida dessas pessoas. Se existem jovens aqui que não têm condições de frequentar um pré-vestibular, que a igreja abra um pré-vestibular. Se existem crianças com dificuldade de leitura, que a igreja abra um reforço escolar. Que o projeto Acordate retorne com força e acolha essas crianças e trate essas crianças, porque antes mesmo de você olhar para elas, Deus já olhou para elas. Cornélio é o cristão improvável. E há muitos cristãos improváveis aqui. Muitos cristãos improváveis. Pessoas que precisam ser amadas, queridas e abraçadas. Dona Roseli, antes de sair da casa, me deu um abraço que eu fiquei 10 minutos num abraço, irmãos. Minha esposa sabe que eu não sou muito de abraçar. É de mim mesmo, assim, que eu sou tímido. Mas eu abracei ela ali, irmãos, e eu vi a carência e a necessidade de ser amada e querida. E que a igreja tem um papel a desempenhar aqui. Ser agente de transformação nessa comunidade. Cornélio, então, ouve a palavra de Deus, e todos aqueles que estavam ali ouvem a palavra de Deus, porque Pedro vai expor o evangelho a partir do versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou em toda a Judéia, e tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Deles todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus recebem remissão dos pecados. Todos, basta crer em Cristo. Basta crer em Cristo. Não é só o pastor de terno na igreja que recebe a remissão dos pecados. Não é só os irmãos que estão na igreja, mas todos aqueles que creem, recebem o evangelho em seus corações, são transformados. E a partir de então, dessa transformação, se tornam habitação de Deus. Porque olha o que o versículo 44 vai falar. E ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo visitou aquela casa.
Pedro ficou surpreendido como o Espírito Santo habitou naqueles corações, naquelas mentes, visitou aquela casa. Pedro parece Jonas, né? Jonas é chamado para pregar para Nínive, mas ele não vai pregar para Nínive, ele vai fugir disso, da tarefa que Deus havia dado a ele. Por quê? Porque ele, Jonas, não queria que os ninivitas se convertessem, mas quem é ele para decidir quem se converte e quem não se converte? Porque no texto de Jonas, a expressão marcante vai ser essa: ao Senhor pertence a salvação. É dele, ele dá a quem ele quer, na hora que quer e quando quer. E Pedro, surpreendido por aquela manifestação de Deus e da presença de Deus ali, aqueles corações passaram a ser habitações do Espírito Santo do Senhor. E o discípulo ficou praticamente de boca aberta. Olha, Deus não faz acepção de pessoa. Deus não tem preconceito, eu que tenho preconceito. Deus quer visitar corações. Deus quer transformar vidas. Deus quer alcançar casas. E ninguém pode dizer assim, olha, certamente Deus não vai visitar aquela casa, ou Deus não vai visitar aquele lar, ou Deus não vai visitar aquela vida. Deus quer te visitar hoje. Deus quer habitar hoje com você. Deus quer habitar em seu coração, Deus quer habitar em sua mente. Deus quer trazer um renovo de vida para você. Deus quer mostrar o que de fato é viver uma vida em plenitude, uma vida plena. E é ter comunhão com Deus. E Ele quer ter comunhão com você. Basta que você, como Cornélio, incline o coração para Ele. E Ele, sem qualquer preconceito, visitará seu coração. Mesmo que você não seja formalmente aqueles religiosos que as pessoas falam que você tem que ser. Mas Deus visita corações e Deus transforma a mente. Cornélio é o cristão improvável. Eu quero dizer para você que há muitos cristãos improváveis por aí. E que eu e você somos chamados para pregar a palavra, pregar essa mensagem aqui, a mensagem de Jesus Cristo. E quando a mensagem de Jesus Cristo é pregada, lares são transformados e vidas são transformadas. E uma vez a dignidade perdida é novamente restaurada. Porque o Evangelho faz isso. O Evangelho não determina apenas credos religiosos. O Evangelho determina mudança e transformação de vida. Conhecer a Deus de maneira íntima, pessoal e particular. Deus quer te conhecer de maneira íntima. Deus quer te conhecer de maneira particular. Deixe de ser o cristão improvável e se torne o cristão. Receba o chamado de Deus na sua vida. Esse Deus que não tem preconceito como nós temos preconceito. Esse Deus que ama e dá prova do seu amor, porque Ele enviou Jesus Cristo para a cruz, para que nós fôssemos resgatados, para que Cornélio fosse resgatado, para que todos aqueles que nele creem fossem resgatados. Então que Deus assim os abençoe ricamente, abundantemente. Que você entenda que você é salvo pela graça. E você salvo pela graça, Deus tem chamado você a levar essa mensagem de amor, de transformação a outras pessoas também. Então pare de julgar a vida alheia. Pare com isso. Pare com isso. Pare de ser como Pedro. Né? Pare de ser como Pedro. E seja de fato um instrumento de Deus na vida das pessoas. Nós vamos chamar o grupo de louvor aqui, vamos cantar mais uma vez. E depois nós estaremos orando e empretando a bênção apostólica. Tá bom? E aí você não vai embora, porque tem uma sopinha ali, tem um caldinho ali, tem uns caldinhos, umas sopinhas ali. Fique conosco mais um pouco, se alegre conosco, converse, tá?
Fique à vontade na igreja, a igreja é nossa, a igreja é casa do nosso Pai, portanto, é nossa casa também. Os irmãos, não se preocupem, porque eu não vou cantar, né? É o Elton que vai vir aqui daqui a pouco, porque o pessoal do instrumento está aqui, eu estou com o microfone e o pessoal pensa que, de repente, eu me empolgue aqui, né? Oh, glória a Deus, né? O pastor está empolgado, acho que o pastor vai cantar hoje. Não, não vou não, irmãos. Vou preservar os irmãos, né? Vou preservar os irmãos, né? O grupo de louvor vai estar cantando, depois nós vamos estar orando e empreitando a bênção apostólica.